Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Pensar para Viver, aqui no canal Alegria que Permanece. Hoje nós vamos percorrer um caminho que parte da cristandade medieval, atravessa a ruptura da reforma, passa pelas grandes batalhas intelectuais, espirituais e culturais da Igreja e chega ao nosso tempo. A pergunta que vai nos conduzir é esta: como passamos de uma sociedade teocêntrica, orgânica e sacramental para uma sociedade fragmentada, secularizada e marcada por crise de sentido? E mais, como a Igreja militante reagiu a essa transição, resistiu a ela e permanece até hoje como luz em meio às trevas? Para isso, vamos aprofundar especialmente um ponto decisivo: a Reforma Protestante como uma das causas da transição do modelo medieval para o contemporâneo. E aqui entra uma chave interpretativa importante, de Hilaire Belloc, em seu livro A Europa e a Fé, especialmente no capítulo 8º, que trata da Reforma. Ele sustenta que o acontecimento crucial de todos foi a apostasia da Bretanha e o seu fracasso em resistir à ruptura. Segundo Belloc, esse evento fixou a condição permanente da reforma e confirmou a divisão final da Europa. Ou seja, não estamos falando apenas de um debate teológico. Estamos tratando de um ponto de inflexão da própria civilização ocidental. Antes de falarmos da ruptura, precisamos lembrar o que existia antes dela: a Igreja e a forma cristã da civilização. Quando falamos da Idade Média, não estamos descrevendo um paraíso histórico, sem conflitos, sem pecado ou sem limitações. Seria ingênuo pensar assim. Mas também seria um erro grave repetir a caricatura moderna que apresentou esse período como simples obscuridade. A sociedade medieval era estruturada por uma convicção central: Deus era o fundamento da ordem do mundo. A vida humana não era compreendida apenas em chave econômica, política ou psicológica. Ela era compreendida a partir de uma verdade mais alta. O homem vinha de Deus, vivia sob seus desígnios e caminhava para a eternidade. Essa cosmovisão se expressava em tudo: na liturgia, na vida comunitária, na organização do tempo, na educação, na moral, na arte, nas festas, nas instituições de caridade e na própria ideia de verdade. A Igreja não era apenas uma organização religiosa dentro da sociedade. Ela era, em grande medida, a matriz espiritual, intelectual e moral da civilização. Por isso, quando a unidade da fé começou a ser rompida, não foi apenas a Igreja que sofreu, foi a própria forma de vida da Europa que começou a se desagregar. É aqui que a análise histórica precisa ser feita com seriedade. A modernidade não nasceu de um evento único. Ela foi sendo preparada por vários processos: o Renascimento, o humanismo, a nova confiança na razão autônoma, a crítica à autoridade, a expansão marítima e, de modo decisivo, a Reforma Protestante. No tempo das primeiras cruzadas, a técnica e a cultura de árabes e chineses igualavam e suplantavam até a técnica e a cultura dos ocidentais. Em 1600 já não era assim. Jean Delémont, autor do livro A Civilização do Renascimento, pergunta por que e como da ascensão do Ocidente,
uma civilização de tal modo superior que seguidamente se impôs pouco a todo o mundo. Ele nos ajuda a corrigir um erro muito comum: imaginar que o Renascimento surgiu sobre um vazio e que a Idade Média foi apenas um atraso. Não foi assim. O Renascimento só foi possível porque a Idade Média preparou o terreno. Foi na cristandade medieval que o legado clássico foi preservado, que os mosteiros guardaram manuscritos e formaram cultura, que as universidades nasceram, que a fé e a razão aprenderam a dialogar, que a caridade se institucionalizou em hospitais, albergues e obras de misericórdia, e que a cosmovisão cristã deu unidade à Europa. A Igreja Católica foi central nesse processo. Ela não apenas rezou durante a Idade Média. Ela formou inteligências, organizou a vida cultural, sustentou a caridade e ensinou o Ocidente a ver o mundo como criação ordenada, inteligível e dotada de sentido. Por isso, o Renascimento não deve ser lido como negação pura da Idade Média, mas como desdobramento de forças que a própria civilização cristã medieval havia gestado. Se o Renascimento foi tempo de expansão, a Idade Média foi tempo de fundação. Entretanto, a modernidade deslocou gradualmente o eixo do teocentrismo medieval para o antropocentrismo moderno. Isso quer dizer o seguinte: o homem começou a deixar de se compreender como criatura inserida numa ordem recebida, para se entender como centro, medida e intérprete soberano da realidade. O Renascimento ajudou a produzir essa inflexão ao exaltar a recuperação da antiguidade clássica e ao promover uma nova autocompreensão do homem. O humanismo, por sua vez, reforçou a confiança na razão crítica, na filologia, na observação, na educação e no protagonismo humano. Pouco a pouco, o critério da verdade foi sendo deslocado da autoridade da tradição para a verificação racional e histórica. Esse movimento teve aspectos legítimos, sem dúvida. A Igreja jamais precisou temer a reta razão. O problema começou quando a razão deixou de ser vista como aberta à verdade e passou a ser vista como autossuficiente. É nesse ambiente que a reforma se torna possível. Ela não surge no vácuo, ela surge em um mundo já tensionado por novas ideias sobre autoridade, consciência, interpretação e poder. Mas a reforma vai além. Ela não apenas entra nessa crise, ela a acelera e a institucionaliza. Aqui chegamos a um dos centros do nosso episódio. A reforma protestante deve ser entendida não só como uma controvérsia doutrinal, mas como uma ruptura estrutural da unidade cristã do Ocidente. A partir dela, a Europa deixa de ser uma cristandade unificada, ainda que tensionada, e passa a se tornar um espaço dividido. Dividido em autoridade, dividido em confissão religiosa, dividido em moral, em interpretação e em memória histórica. Quando a autoridade do magistério é rejeitada e quando a interpretação da fé passa a depender do princípio do exame privado, a religião deixa de ser apenas um corpo comum, recebido, e se torna progressivamente um campo de fragmentação. Isso teve consequências profundas. Primeiro, a verdade religiosa foi pluralizada. Depois, a própria ideia de verdade objetiva começou a enfraquecer. Mais tarde, o que começou como divisão confessional desembocaria em subjetivismo, relativização da doutrina, privatização da fé, secularização da política e, por fim, no mundo contemporâneo, na dificuldade de sustentar qualquer verdade universal.
A reforma, portanto, não foi apenas uma ferida eclesial, ela foi uma ferida civilizacional. E é exatamente aqui que a leitura de Hilaire Belloc se torna iluminadora. Para Belloc, o evento crucial de todos não foi simplesmente a existência da ruptura protestante em si, mas o fato de que a Bretanha apostatou e falhou em resistir à ruptura. E por que isso é tão decisivo? Porque, segundo Belloc, a apostasia da Inglaterra determinou duas coisas fundamentais. Tornou permanente a condição da reforma e confirmou a divisão final da Europa. O ponto do autor é profundo. Se a Inglaterra tivesse resistido à ruptura, a reforma poderia ter permanecido mais localizada, mais contingente, talvez até reversível em alguma medida. Mas com a adesão da Bretanha, a ruptura ganhou sustentação política, sustentação geográfica, sustentação naval, econômica e, mais tarde, sustentação cultural em escala global. Em outras palavras, a reforma deixou de ser apenas um cisma continental e passou a ser uma nova matriz de civilização. A partir daí, a Europa já não seria apenas uma Europa ferida, seria uma Europa estruturalmente dividida. E essa divisão produziu efeitos de longo prazo. Enfraquecimento da unidade espiritual do Ocidente, fortalecimento dos Estados nacionais contra a unidade cristã, redefinição da relação entre fé e poder e preparação para uma cultura onde a religião, pouco a pouco, deixaria de ser o centro organizador da vida comum. Belloc ajuda a perceber que a reforma não pode ser lida apenas como disputa entre teólogos. Ela deve ser lida como um momento decisivo da desagregação da cristandade. E, uma vez quebrada a unidade da cristandade, o caminho ficou aberto para outras rupturas. O racionalismo, o iluminismo, o liberalismo, o positivismo, os totalitarismos e, por fim, o relativismo contemporâneo. Por isso, a reforma aparece como uma das causas da passagem da sociedade medieval para a sociedade contemporânea. Não a única, mas certamente uma das mais decisivas. Diante dessa ruptura, como a Igreja respondeu? Ela não sobreviveu apenas por inércia institucional. A Igreja resistiu porque preservou uma cosmovisão e porque encarnou-a em doutrina, culto, educação, vida comunitária, obras de misericórdia, missão e santidade. Ou seja, a Igreja não respondeu apenas com condenações, ela respondeu com reconstrução interna. O primeiro grande marco dessa resposta foi o Concílio de Trento. Trento foi muito mais do que uma reação disciplinar. Ele foi uma profunda reorganização da identidade católica diante de um mundo fragmentado. Na prática, esse concílio reafirmou a autoridade da tradição e do magistério, consolidou a doutrina dos sacramentos, fortaleceu a formação do clero, deu impulso ao catecismo romano e ofereceu clareza doutrinal num tempo de enorme confusão. Isso é decisivo. Quando uma civilização entra em crise, ela não precisa apenas de entusiasmo. Ela precisa de forma, de clareza, de memória e de transmissão. Trento deu à Igreja precisamente isso. Mas a resistência da Igreja não terminou em Trento. Ela se prolongou pelos séculos. E aqui vale destacar algo muito importante. A Igreja preservou a cosmovisão cristã por vários caminhos concretos, não apenas abstratos.
Primeiro, pela clareza doutrinal e magisterial. A Igreja respondeu às confusões do tempo com concílios, encíclicas, catecismos e definições doutrinais. Isso reaparece mais tarde, no Concílio Vaticano I, com a Dei Filius, sobre a relação entre fé e razão, em Leão XIII, com a Aeterni Patris, recuperando São Tomás de Aquino, em São Pio X, combatendo o modernismo, em Pio XI, enfrentando os totalitarismos, em João Paulo II, com a Fides et Ratio e a Veritatis Splendor, em Bento XVI, com sua crítica à ditadura do relativismo, e em Francisco, ao denunciar o paradigma tecnocrático. Também na formação intelectual, a Igreja compreendeu que a crise espiritual sempre vem acompanhada de uma crise intelectual. Por isso, preservou universidades, seminários, escolas, centros de filosofia e teologia, produção catequética e editorial. Ela continuou formando pensadores porque nunca aceitou reduzir a fé a sentimento vago. A Igreja sempre afirmou que a fé pode e deve pensar. Outro aspecto foi a liturgia e sacramentos. No mundo que fragmenta o homem, a Igreja preservou a unidade entre corpo e alma, matéria e graça, tempo e eternidade, indivíduo e comunidade. A liturgia foi e continua sendo uma escola do real. Ela educa a sensibilidade para o mistério. Ela ensina que o mundo não é apenas função, consumo ou desempenho. Também na vida comunitária, paróquias, ordens religiosas, comunidades, fraternidades e movimentos conservaram a experiência concreta da comunhão cristã. Também em caridade organizada, hospitais, asilos, orfanatos, escolas, missões, irmandades, obras sociais e pastorais mostraram que a verdade cristã não é teoria desencarnada. Outro aspecto é a santidade. A Igreja permaneceu viva porque continuou gerando santos. Os santos são a demonstração histórica de que o Evangelho não pertence ao passado. Ele é possível em qualquer século. Essa é a grande diferença entre uma ideologia e a Igreja. A ideologia precisa de propaganda. A Igreja, quando é fiel, gera testemunhas. À medida que a modernidade avançou, a Igreja se viu diante de novos desafios. Já não se tratava apenas da ruptura da reforma. Agora surgiam o racionalismo, o naturalismo, o liberalismo radical, o positivismo e depois os totalitarismos do século XX. A Igreja respondeu em vários níveis. O Concílio Vaticano I afirmou que a razão pode conhecer a Deus, mas que a revelação é necessária para a plenitude da verdade. Leão XIII propôs o retorno a São Tomás de Aquino, justamente para evitar dois extremos: o fideísmo, que despreza a inteligência, e o racionalismo, que mutila o real. São Pio X enfrentou o modernismo, chamando-o de síntese de todas as heresias, porque percebia nele a tentativa de dissolver a fé na experiência subjetiva. Pio XI, diante do nazismo e do comunismo, recordou que nenhum poder histórico pode ocupar o lugar de Deus. Esse ponto é de grande atualidade. Sempre que uma sociedade absolutiza, o Estado, a raça, a classe, o mercado, a técnica, a identidade ou o desejo individual, a Igreja volta a dizer: o homem não pode ser salvo por ídolos históricos. Essa resistência continua atual porque os ídolos mudam de nome, mas a tentação é a mesma. É preciso destacar uma evolução importante no modo de presença da Igreja no mundo moderno. Ela passou progressivamente de uma postura mais defensiva para uma atitude de diálogo crítico e pastoral, sem renunciar à verdade.
É nesse contexto que o Concílio Vaticano II ocupa lugar central. Em Gaudium et Spes, a Igreja reconhece o drama do homem moderno. Um homem que cresceu em poder técnico, mas que se sente perdido quanto ao sentido de sua existência. Em Dignitatis Humanae, há uma reconfiguração importante da relação da Igreja com o tema da liberdade religiosa. Isso significa que a Igreja aprendeu que não basta condenar de fora. É preciso entrar na cultura, discerni-la, falar a ela, purificá-la e evangelizá-la. Mas atenção, isso não é capitulação. É justamente o contrário. É uma forma mais madura de resistência. Uma tradição que se fecha completamente torna-se irrelevante. Uma tradição que se dissolve e deixa de existir. A força da Igreja foi buscar uma terceira via. Presença fiel, inteligente e missionária. Se chegamos até aqui, a pergunta agora é inevitável. Por que a Igreja continua de pé? Por que, apesar de crises, perseguições, divisões e ataques, ela continua formando pensadores, teólogos, santos, comunidades, missionários e servos dos pobres? A resposta não pode ser apenas sentimental. Ela também precisa ser histórica, concreta, verificável. Porque quando olhamos os dados, percebemos que a Igreja não é apenas uma memória do passado. Ela continua sendo uma presença viva, mundial, formadora e missionária. Segundo os dados mais recentes divulgados pelo Vaticano no Anuário Pontifício 2026 e no Anuarium Statisticum Ecclesiae 2024, a Igreja Católica reúne hoje cerca de 1.422 bilhões de católicos batizados no mundo. Isso significa que, apesar de toda a secularização, apesar da crise de sentido do Ocidente, apesar do relativismo cultural e da erosão da fé em muitos ambientes, a Igreja continua sendo uma realidade humana, espiritual e civilizacional de escala global. E não se trata apenas do número de fiéis. Trata-se também da estrutura viva de presença. Esses mesmos dados indicam 5.525 bispos, 407.421 sacerdotes e 52.102 diáconos permanentes, totalizando 465.048 membros do clero espalhados pelo mundo. Ou seja, a Igreja continua celebrando, ensinando, evangelizando, acompanhando, visitando, confessando, formando e servindo. E há ainda um ponto decisivo. A Igreja não permanece de pé apenas porque reza. Ela permanece de pé porque reza, pensa, ensina e serve. O dossiê Catholic Church Statistics 2025 da agência Fides mostra a dimensão concreta dessa presença. A Igreja mantém 5.405 hospitais, 14.205 dispensários, 567 casas voltadas ao cuidado de pessoas com hanseníase e 15.276 casas para idosos, doentes crônicos e pessoas com deficiência. Isso muda o tom da conversa, porque quando alguém pergunta por que a Igreja continua de pé, a resposta não está apenas em conceitos, está também em fatos. A Igreja continua de pé porque continua cuidando de corpos e almas, continua anunciando a verdade e ao mesmo tempo acolhendo o pobre, o doente, o abandonado, o idoso, o ferido. Ela continua formando pensadores porque não desistiu da verdade, teólogos porque não desistiu da inteligência da fé, santos porque não desistiu da santidade como vocação concreta, missionários porque não desistiu do anúncio e servos dos pobres porque não desistiu da caridade.
E talvez alguém diga, isso tudo é a instituição global, mas e hoje? E agora? E no coração do povo? Então vale olhar para um fenômeno muito eloquente do nosso tempo. Na quaresma de 2026, o que aconteceu com o Frei Gilson nas madrugadas brasileiras não foi um detalhe de internet, foi um sinal espiritual e cultural. Segundo a CNN Brasil, as lives diárias do Santo Rosário reuniram cerca de 1 milhão de pessoas por dia ao longo da quaresma. E mais, reportagens da Veja e do G1 registram que, em momentos de pico, as transmissões chegaram a cerca de 1,5 milhão de pessoas simultaneamente às 4 horas da manhã. Pense no que isso significa. Num tempo descrito como secularizado, fragmentado, cansado, anestesiado, mais de 1 milhão de pessoas acordando de madrugada para rezar o rosário. Isso não é um dado trivial, isso não é apenas um sucesso de audiência, isso é um sintoma espiritual. É sinal de que, por baixo da camada da distração, do ruído, da pressa e do esgotamento contemporâneo, ainda existe fome de transcendência, ainda existe sede de oração, ainda existe sede de pertença, ainda existe sede de Deus. A resposta está justamente no que nos meus estudos se revelam com tanta força. A igreja continua de pé porque continua gerando sentido. Ela preserva a verdade como realidade objetiva, a pessoa humana como criatura de Deus, a história como drama de salvação. Ela preserva a razão aberta à transcendência, a moral fundada no bem, a caridade concreta. Ela preserva a missão como forma de vida. No mundo marcado por crise da verdade, crise antropológica, secularização, esgotamento e fragmentação, a igreja continua oferecendo algo que o mundo já não sabe oferecer com estabilidade: uma visão integral do homem. Ela recorda que o homem não é apenas produtor, consumidor, eleitor, usuário ou desejo ambulante. O homem é chamado à comunhão com Deus. Ela recorda que a liberdade sem verdade não salva, que a técnica sem estética desumaniza, que o sofrimento não precisa ser apenas escândalo absurdo, que a história não é um caos sem sentido, que o pobre não pode ser tratado como o resto, que a santidade é possível e que Cristo continua a chamar discípulos. É por isso que a igreja permanece como luz nas trevas. Não porque seja confortável ao espírito do tempo, mas porque continua apontando para uma luz que não vem do espírito do tempo. A igreja continua de pé não apenas porque possui uma estrutura milenar, mas porque continua conseguindo transformar a estrutura em presença, doutrina em formação, liturgia em encontro, caridade em testemunho. E agora, inclusive, meios digitais em espaço de conversão e discipulado. O caso de Frei Gilson mostra que a igreja não está viva apenas nos arquivos, nos documentos ou nas pedras das catedrais. Ela continua viva nas madrugadas, nas telas, nos rosários, nos confessionários, nas missões, nas periferias e nos corações de milhões. Por isso, quando perguntamos por que a igreja continua de pé, a resposta é dupla. Ela continua de pé porque tem fundamento sobrenatural, mas continua de pé também porque esse fundamento continua gerando efeitos concretos na história. Se quisermos resumir o percurso deste episódio, podemos dizer o seguinte: a transição da sociedade medieval para a contemporânea
foi resultado de múltiplos fatores. Mas a reforma protestante foi um dos seus eixos centrais, porque rompeu a unidade religiosa da Europa e acelerou o processo de fragmentação da verdade, da autoridade e da vida comum. À luz de Hilary de Locke, entendemos ainda melhor a gravidade desse processo. A apostasia da Bretanha, atual Inglaterra, e seu fracasso em resistir à ruptura foram um ponto decisivo que tornou a reforma permanente e confirmou a divisão final da Europa. A partir daí, o Ocidente entrou num caminho de cisão progressiva. Primeiro, divisão religiosa. Depois, autonomização da política. Seguido por racionalismo e secularização. Depois, crise moral e, por fim, no nosso tempo, crise de sentido. Mas a história não termina na ruptura. A Igreja de Cristo atravessou séculos, respondendo com clareza, reconstruindo internamente sua vida, formando inteligências, celebrando a liturgia, servindo os pobres, enfrentando ideologias, gerando santos, evangelizando culturas e permanecendo fiel ao Evangelho. Por isso a grande lição talvez seja esta: a Igreja não sobreviveu por adaptação vazia nem por nostalgia, ela sobreviveu por fidelidade e continua viva porque Cristo continua vivo. Em tempos de trevas, a Igreja não é luz por fabricar novidades, ela é luz por guardar e transmitir aquele que disse: eu sou a luz do mundo. Muito obrigado por estar comigo em mais este episódio do Pensar para Viver, aqui no canal Alegria que Permanece. Se esta reflexão fez sentido para você, curta, se inscreva no canal e compartilhe com outras pessoas. Envie para quem ama história, filosofia, teologia e para quem deseja compreender melhor as raízes do nosso tempo. No próximo episódio, podemos aprofundar ainda mais essa trajetória, talvez olhando para o papel do Concílio de Trento na reconstrução católica, a crítica de Bento XVI ao relativismo, ou a relação entre a crise da verdade e crise de civilização. Comente no canal o que gostaria de saber mais. Eu sou Antônio Guerreiro, um grande abraço, fique com Deus e até o próximo encontro.